Você já sentiu que chegou ao seu limite? Que a vida apertou tanto de todos os lados que parecia não haver mais para onde correr? E no fundo, mesmo cercado por pessoas, sentiu aquele silêncio angustiante, como se ninguém realmente pudesse entender o que se passava dentro de você. Se você já viveu algo assim ou está vivendo agora, fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar tudo. Essa não é só uma história. É um testemunho de fé, dor, esperança e um milagre real. Um milagre que começou quando eu me dei conta de que, mesmo quando tudo parecia perdido, Nossa Senhora Aparecida segurava minha mão enquanto Jesus fazia o impossível acontecer. Existem momentos na vida em que a alma parece gritar, quando os olhos já secaram de tanto chorar e o coração bate pesado, com medo do que vem pela frente. Às vezes é uma doença inesperada, às vezes é uma porta que se fecha, uma traição, uma perda irreparável, ou aquele problema que ninguém entende, mas que te consome dia após dia. É aí que muitos se perdem, mas também é aí que muitos se encontram menos e descobrem uma força que vai além do humano, uma esperança que nasce da fé. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Talvez você já tenha feito de tudo, já pediu oração, já dobrou os joelhos, já tentou confiar, mas no íntimo, continua esperando por um sinal, por uma resposta, por uma graça urgente. E se eu te dissesse que essa graça está mais próxima do que parece? Que há uma mãe, a Mãe Aparecida, que está atenta a cada detalhe da sua dor e que ela mesma pode te conduzir diretamente ao coração de Jesus, intercedendo com amor. De mãe por aquilo que você tanto precisa? Você acreditaria? Eu sei. Pode parecer difícil acreditar nisso quando se está no meio da tempestade. Mas o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Porque não se trata de uma história bonita para confortar corações. Trata-se de uma vivência real de alguém que, como você, já sentiu que não aguentava mais. Que viu portas se fecharem, esperanças se apagarem e forças se esgotarem. Até o momento em que algo aconteceu. Algo que palavras têm dificuldade de explicar, mas que a fé entende perfeitamente. A presença amorosa de Nossa Senhora Aparecida, acolhendo minha dor, segurando firme a minha mão e me levando até o único lugar onde o impossível se torna realidade, menos aos pés de Jesus. Essa experiência mudou minha forma de ver a vida, a fé e até mesmo o sofrimento. Porque quando a gente entende que não está sozinho, tudo muda. Quando a gente sente que existe alguém lutando conosco, intercedendo no céu, chorando junto e nos carregando nos braços quando já não conseguimos andar. Nasce no peito uma certeza. O milagre pode acontecer. Você já passou por isso? Já sentiu que alguém invisível te sustentava mesmo quando tudo dizia que era o fim? Ou será que você está precisando sentir isso agora? Se sua alma está clamando por uma resposta, por um alívio, por uma saída, então este vídeo foi feito especialmente para você e no momento certo. Você vai descobrir como a oração, feita com fé verdadeira, com entrega total, com o coração escancarado diante de Deus, pode se tornar o ponto de virada. Mas antes disso eu quero te contar exatamente como tudo aconteceu. Tudo começou numa madrugada silenciosa, daquelas em que a alma parece pesar mais do que o corpo. Eu me sentei no chão do quarto, sem palavras, só com os olhos fixos no nada, o coração gritando por dentro: Senhor, eu não aguento mais. Foi ali, no ponto mais frágil da minha caminhada, que algo diferente começou a acontecer. Uma paz leve que não vinha de mim tomou conta do ambiente. Não era imaginário, era real, e eu soube sem sombra de dúvida Nossa Senhora Aparecida estava comigo. Foi como se uma mão invisível segurasse a minha com delicadeza, mas com firmeza de mãe. E com essa presença tão doce, ela me conduziu até Jesus, não com palavras, mas com silêncio e amor. E diante do Filho, minha oração não precisou ser perfeita, menos bastou ser sincera, bastou ser inteira, bastou ser entregue. Talvez você também já tenha vivido algo assim. Ou talvez esteja nesse exato momento esperando que esse socorro do céu aconteça para você. Por isso, se esse assunto faz sentido para você, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou até agora. Compartilha comigo e com quem está aqui nessa caminhada o que o seu coração está vivendo. Às vezes o seu comentário é justamente a resposta que alguém está esperando para não desistir. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem, que mais corações precisam encontrar consolo em Nossa Senhora Aparecida e em Jesus, deixa o seu like aqui no vídeo. É um gesto simples, mas que faz esse conteúdo alcançar muito mais gente, especialmente quem está sofrendo em silêncio e precisa dessa palavra de fé. E se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, porque aqui a gente não caminha sozinho. Cada vídeo é uma nova oportunidade de renovar a fé do sem sentir acorrido, de encontrar respostas onde antes havia só silêncio. A sua presença aqui é o que dá sentido a tudo isso. É o que transforma essa experiência em uma verdadeira comunidade de oração, esperança e milagres. E foi exatamente assim que tudo começou.
naquela madrugada, com um coração cansado, uma oração sincera e uma mãe que nunca nos abandona. Porque quando Maria segura nossa mão, é impossível não chegar até Jesus. E o que aconteceu a partir daí foi simplesmente indescritível. A verdade é que ninguém se prepara para o dia em que tudo desaba. A gente segue a vida com certa rotina, certos planos, certos sonhos, até que de repente algo escapa do controle. No meu caso foi como se o chão tivesse sumido. Uma notícia inesperada, daquelas que mudam tudo em poucos segundos. Um problema grave de saúde que chegou feito avalanche, arrastando junto a minha paz, minha rotina, minha coragem. E o pior, a sensação de impotência. Porque você tenta ser forte, tenta manter a fé. Mas tem horas que nem isso parece funcionar. As orações viraram sussurros roucos. Às vezes nem saíam. Eu olhava para o alto, mas parecia que o céu tinha ficado longe demais. As promessas que eu repetia com confiança começaram a soar vazias dentro de mim. E por mais que eu quisesse acreditar, o cansaço era maior. O medo dominava tudo. O medo de não melhorar, de perder tudo, de não suportar. Comecei a me sentir sozinho, mesmo cercado de gente, porque nem todo mundo consegue entender o peso que a gente carrega por dentro quando a alma está quebrada. É nesse ponto que muita gente se fecha, se afasta, se esconde. Porque mostrar fragilidade assusta. Admitir que não está bem é difícil. Só que dentro do silêncio, dentro do quarto escuro onde só se ouvem os próprios pensamentos, nasce uma prece diferente. Não é decorada, não é bonita, não é perfeita. É um gemido da alma. E foi aí, nesse ponto em que eu não tinha mais força nem para pedir, que algo começou a mudar. Não veio com clarões, nem com grandes sinais. Veio com sutileza. Primeiro foi um pensamento que surgiu do nada. Confia. Você não está só. Depois foi uma música tocando no rádio com uma letra que parecia escrita para mim. Pequenos detalhes, pequenas brechas de luz no meio da escuridão. E aquilo me deu um impulso, ainda frágil, mas sincero, de buscar consolo onde eu sempre encontrei. Refúgio. Nos braços de Nossa Senhora Aparecida. A presença dela não chegou com barulho. Chegou com ternura. Como uma mãe que senta ao lado da cama do filho doente e simplesmente segura sua mão. Não diz nada, mas está ali, presente, firme, amorosa. Foi assim que eu senti. Como se alguém estivesse ao meu lado no invisível, me sustentando quando eu já não conseguia mais nem ficar de pé por dentro. E nesse toque silencioso, uma certeza começou a nascer. Eu não tinha sido abandonado. Mesmo no fundo do poço, havia olhos do céu voltados para mim. Existe uma verdade oculta que quase ninguém fala. Às vezes, é justamente no caos que começa a verdadeira transformação. Não é imediato, não é confortável, mas é ali que Deus planta as raízes daquilo que vai florescer depois. E Nossa Senhora, como boa mãe, conhece os bastidores da alma. Ela não precisa que a gente diga tudo, basta que a gente a chame e ela sabe. Ela sente, ela intercede. Comenta aí, tô nessa jornada também só pra eu saber que você tá aqui, sentindo cada palavra como parte da sua própria história. Não foi planejado. Não foi um momento de calma. Foi um desabafo meio soluçado, meio engasgado no meio de mais uma madrugada em claro. O coração apertado, o corpo cansado e a mente girando em círculos de medo, de dúvidas de si. Eu me vi ali, no chão frio do quarto, com os olhos vermelhos e a alma feita em pedaços. E foi justamente desse lugar de esgotamento que veio um impulso diferente, quase como um último suspiro da fé que ainda resistia em mim. Um pensamento atravessou meu peito como um sussurro. Chama por ela, pede ajuda à mãe. E foi o que eu fiz. Sem rodeios, sem fórmula, sem palavras bonitas. Era só eu e ela. Como se fosse possível, naquela hora, eu enxergá-la ali comigo. E de certa forma eu enxerguei. Porque quando a gente reza com o coração despedaçado, não precisa falar muito. É como se o céu entendesse a dor só de olhar nos olhos. Eu disse apenas: Mãe Aparecida, eu não tenho mais forças. Toma isso nas suas mãos. Leva para Jesus. Eu preciso que ele me veja. E então chorei como há muito tempo não chorava. Não um choro de derrota menos, mas de alívio, porque foi como entregar um fardo que já estava esmagando minha alma. Tem algo poderoso que acontece quando a oração não vem da boca, mas do fundo da alma. A gente não percebe, mas naquele momento algo muda. É como se, ao reconhecer a própria fragilidade, a gente abrisse a porta para que o socorro divino finalmente entrasse. E eu senti isso. Não foi com palavras, nem com promessas, foi com presença. Uma paz suave, quase imperceptível, invadiu o ambiente. Como se alguém tivesse sentado do meu lado e dito: eu estou aqui. Não era ilusão. Era real. Era Nossa Senhora Aparecida fazendo o que sempre faz, menos acolhendo. Escutando, intercedendo
Eu sei que, para muita gente, isso pode parecer só emoção, mas quem já esteve no limite sabe que existem experiências que vão além da lógica. Oração naquele momento não foi uma obrigação religiosa, foi um grito por socorro. E esse grito foi ouvido. Porque quando a gente clama com verdade, quando entrega a dor de forma crua, sincera, sem máscaras, o céu se move. Não do nosso jeito nem no nosso tempo, mas se move. E o mais impressionante é perceber que, mesmo sem enxergar claramente, o impacto dessa entrega começa a se manifestar nos bastidores da nossa história. Existe algo nessa entrega que transforma completamente a nossa mentalidade. Quando a gente entende que pode confiar, que não precisa carregar tudo sozinho, algo dentro de nós começa a renascer. A dor não desaparece de imediato, mas ela passa a ter sentido. A gente para de lutar contra o sofrimento e começa a atravessar por ele com outro olhar, com a certeza de que não estamos sozinhos, com a confiança de que tem uma mãe segurando nossa mão e apresentando nossas lágrimas diretamente ao filho. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Se em algum momento da sua vida você também fez essa oração do fundo do peito, nos dias que seguiram aquela oração rasgada, eu não vi o céu se abrir nem ouvi vozes vindas do alto. Não aconteceu nenhum milagre instantâneo, pelo menos não da forma como eu esperava. O problema ainda estava ali. A dor. A mesma. A routine. Difícil como sempre. E por um tempo, confesso, pensei que talvez tudo tivesse sido só emoção, que minha súplica tivesse se perdido no silêncio do universo. Mas foi justamente nesse aparente vazio que algo começou a mudar. Não fora de mim, mas dentro. Começou com detalhes que, para quem vê de fora, talvez passassem despercebidos. Uma mensagem inesperada de alguém que não falava comigo há tempos, dizendo exatamente o que meu coração precisava ouvir. Uma homilia na missa, num domingo qualquer, que parecia ter sido feita sob medida para minha dor. Uma lembrança que brotou do nada, de um momento de infância em que minha avó me ensinava a rezar diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Coisas pequenas, simples, que vinham carregadas de significado. Foi aí que a ficha começou a cair. Aqueles sinais não eram coincidências, eram respostas. Não nasciam do acaso, mas de uma delicadeza divina que age nos bastidores da vida. Uma revelação silenciosa de que Maria estava comigo, mesmo que eu não tivesse percebido de imediato. E essa presença começou a se tornar tão nítida que, em certos momentos, parecia que ela sussurrava para o meu coração. Eu não tirei a dor, mas estou aqui com você. E só quem já experimentou isso sabe o impacto que isso tem. Porque quando a gente percebe que não está mais sozinho, a dor perde um pouco da força e a esperança começa a renascer. Esse tipo de sinal não tem a ver com um sobrenatural escancarado, mas com aquela transformação sutil que muda a forma como a gente caminha. A mentalidade começa a se ajustar. E o olhar, antes tão voltado para o medo, se volta para a confiança. O coração, antes travado pela angústia, começa a se abrir de novo para a possibilidade de um recomeço. E mesmo que as circunstâncias ainda sejam difíceis, o jeito de enfrentá-las muda completamente. Eu comecei a entender que a fé não é sobre escapar da dor, mas sobre atravessá-la de mãos dadas com o céu. E talvez seja essa a verdade oculta que poucos falam. Nem sempre o milagre vem como uma resposta imediata, mas como uma presença constante. Uma mãe que caminha conosco, que não abandona, que acolhe cada lágrima e transforma cada oração em semente de esperança. Maria não grita, ela age com ternura, e é nessa ternura que está o seu poder. Ela nos devolve ao Filho não com promessas vazias, mas com coragem renovada para seguir mesmo sem entender tudo. Existe um momento muito específico em que essa presença de Maria se torna mais forte, e é justamente quando ela nos leva até Jesus, não com palavras, mas com o silêncio cheio de amor de quem conhece cada detalhe da nossa alma. Comenta aí. Eu reconheço os sinais. Se você já sentiu que algo pequeno, mas cheio de sentido, foi a resposta da mãe para você. Foi numa manhã silenciosa, daquelas em que até o tempo parece andar devagar, que algo aconteceu dentro de mim. Não havia nada de diferente do lado de fora, menos a dor ainda estava lá. O problema ainda era o mesmo e as respostas ainda não tinham chegado. Mas dentro do meu coração algo mudou. Era como se de repente um calor suave tocasse minha pele, mesmo sem sol. Como se um abraço silencioso me envolvesse, mesmo sem braços ao redor. E eu soube, sem precisar de explicação, Nossa Senhora Aparecida estava ali, comigo. Não era imaginação. Não era uma criação da minha mente cansada. Era real. E era tão forte que eu tive que fechar os olhos para conter as lágrimas. Pela primeira vez em muitos dias eu senti paz. Uma paz que não vinha da certeza de que tudo se resolveria rapidamente, mas da certeza de que eu não estava sozinho. Maria havia vindo ao meu encontro do jato dela, calada, discreta, mas presente. Como uma mãe que não precisa dizer nada para o filho entender que está sendo cuidado.
Naquele instante, algo muito profundo aconteceu. Não foi um milagre visível, mas foi um dos maiores que já vivi. A certeza de que havia amor me cercando, mesmo no meio da tempestade. A Pat Dooley. Cada oração ganhou novo sentido. Já não era mais um clamor desesperado, mas uma conversa íntima com alguém que me entendia por completo. Eu não precisava convencer Nossa Senhora do quanto eu sofria, menos ela já sabia. E-mails. Do que isso, ela sentia comigo. A verdade oculta que muita gente não entende é que esse toque de Maria não é só consolo. Ele é cura. Cura da alma, cura da solidão, cura do medo. E como sei ela, ao tocar em nós, relembrasse o nosso coração de onde viemos e para onde estamos sendo conduzidos. A presença dela não tira a dor do caminho, mas transforma completamente a forma como a gente caminha. E essa transformação é real. É ali, nesse toque invisível, que nasce a força que ninguém vê, mas que nos mantém de pé quando tudo parece ruir. Esse toque não acontece sempre da mesma forma. Às vezes é em silêncio, às vezes é num momento de oração, às vezes é numa lembrança, numa música, num gesto de alguém, mas ele vem. E quando vem, deixa marcas profundas. Porque Maria não passa pela nossa vida como quem apenas visita. Ela entra, acolhe, limpa as feridas e com ternura nos leva até Jesus. Sempre até Ele. Porque ela sabe que só Ele a gente encontra a verdadeira paz. Há uma entrega que acontece quando Maria nos toma pela mão e nos apresenta ao Filho, e esse momento é o divisor de águas entre continuar sobrevivendo ou começar, de fato, a viver pela fé, comenta. Aí, eu senti esse toque. Se em algum momento você também foi alcançado por esse consolo invisível, que só uma mãe do céu pode dar. Não há como explicar com exatidão aquele momento. Foi algo que ultrapassou o entendimento, que escapou das palavras e mergulhou direto na alma. Eu senti menos. Com tudo o que havia em mim, menos que Nossa Senhora Aparecida me conduzia até Jesus. Ela não disse nada, mas também não precisava. O olhar dela, ainda que invisível aos olhos humanos, era firme, cheio de ternura e certeza. E, como uma mãe que conhece o caminho mais curto até o coração do filho, ela simplesmente me levou. Não era mais sobre mim, sobre minha dor, sobre o que eu queria. Era sobre confiar plenamente em quem tudo pode. Ela me conduziu como quem apresenta um filho machucado ao médico que o conhece por inteiro. E quando me vi ali, espiritualmente prostrado diante dele, o Rei dos Reis, a única coisa que consegui fazer foi entregar. Entregar tudo. A causa impossível, os medos escondidos, as feridas abertas, os sonhos adiados, o silêncio doloroso, tudo. Não havia mais resistência. Só entrega-lhe diante de Jesus, levado pelas mãos de Maria, eu entendi algo que transformou minha mentalidade. Eu não precisava ter todas as respostas, nem entender todos os porquês. Eu só precisava confiar. Porque a presença de Cristo não exige perfeição, exige sinceridade. E foi com um coração desfeito, mas real, que eu deixei aos pés dele o que pesava tanto. Não para que ele apenas resolvesse, mas para que ele reinasse. É nesse ponto que muita coisa muda, porque ao ser guiado até Jesus, você percebe que Maria não deseja os holofotes. Ela não busca atenção para si mesma. Ela é ponte, ela é canal, ela ama. Uma mãe que nos apresenta ao Salvador com uma confiança tão pura, que até mesmo nossas orações frágeis ganham força diante do trono da graça. Ela me levou até Ele. E ali, diante do coração que sangrou por mim, eu entendi. Minha dor não era invisível. Meu clamor não era esquecido. E o milagre não era impossível. Essa é a verdade que muitos ignoram ou têm dificuldade de aceitar. Existe uma revelação profunda quando a gente se permite ser conduzido. A independência que o mundo nos ensina é quebrada pela humildade de aceitar ajuda. E quando essa ajuda vem de Maria, a jornada se torna menos pesada, porque ela sabe a direção, sabe o tempo e sabe exatamente como preparar nosso coração para o encontro com o sagrado. A partir desse momento, tudo começou a ganhar um novo sentido. Eu ainda não tinha visto o milagre com os olhos, mas o meu interior já tinha sido visitado pela presença do céu. E essa transformação silenciosa foi o primeiro passo de algo, mitro, porque quando Maria nos entrega a Jesus, não há volta, há renascimento, há propósito, há esperança. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que acontece depois desse encontro não é apenas espiritual. É prático, real, visível, e é aí que começamos a enxergar com outros olhos o impacto de confiar de verdade. Comenta aí, eu me entreguei também. Se você já viveu esse momento em que tudo o que restava era confiar e deixar o céu agir. E então, quando eu menos esperava,
algo começou a mudar. Não com estardalhaço, não de forma espetacular, mas de um jeito que só pode ser descrito como intervenção divina. As portas que estavam trancadas começaram a se entreabrir. Aquilo que antes parecia inegociável, inalcançável, começou a ceder. Sinais pequenos, quase imperceptíveis aos olhos apressados, começaram a se acumular. Era como se Deus estivesse construindo um caminho silencioso dentro do impossível, detalhe por detalhe, peica por peica, com uma precisão que só a mão dele é capaz de operar. Lembro exatamente do momento em que recebi a notícia que ninguém esperava. Os exames que indicavam uma piora repentina agora apontavam para uma melhora inexplicável. Os números mudaram. Os médicos, até então cautelosos, começaram a usar palavras que antes evitavam: evolução, estabilidade, reversão. E ali eu percebi, o milagre tinha começado a acontecer. Aquilo que era improvável aos olhos humanos, ou melhor, impossível, estava se realizando diante de mim. Mas o mais impressionante não foi apenas o resultado, foi o modo como tudo foi conduzido. A leveza, a paz, a precisão de cada etapa. Pessoas que nunca tinham se importado começaram a se aproximar. Soluções surgiram de onde não havia nenhuma. Caminhos se abriram em direções que antes pareciam completamente bloqueadas. Eu me via, a cada dia, mais cercado por pequenos gestos de amor, como se o céu tivesse convocado uma forqueterfa para me lembrar: eu te ouvi, eu vi tudo, estou agindo. O antes era silêncio, solidão e medo. O depois se tornou luz, consolo e presença. E não falo apenas de cura física ou de solução material. Falo de algo mais profundo, uma transformação interior, uma mentalidade nova, uma certeza serena de que Deus age mesmo quando tudo parece perdido. Maria me levou até Jesus e eu entreguei tudo. Eu não fazia ideia do que viria, mas Ele sabia. Ele já estava preparando cada detalhe com um amor que ultrapassa o nosso entendimento limitado. Esse milagre me ensinou que a fé não é só esperança a menos. É decisão, é escolher confiar quando tudo parece contrário. É permanecer mesmo sem enxergar. E quando a gente atravessa esse vale segurando na mão de Maria, o impacto é ainda maior, porque ela nos guia não apenas até o milagre, mas até a transformação. E isso muda tudo. Muda o modo de olhar a vida, de encarar as perdas, de valorizar os recomeços. A graça que eu recebi não foi só a solução de um problema, menos foi uma nova forma de caminhar. Existe algo ainda mais poderoso do que o milagre em si. É o que ele deixa em nós depois que passa. E é sobre isso que eu quero continuar falando. Comenta aí. Aquilo que era impossível aconteceu. Se você também já presenciou, viveu ou espera por uma graça que só Deus pode realizar, o que fica depois de um milagre é tão impactante quanto o próprio acontecimento. Existe algo que começa a ser costurado no invisível, dentro da alma, como se cada ponto da dor anterior se transformasse em aprendizado, clareza e, acima de tudo, intimidade com Deus. O milagre passa, sim, mas o que ele deixa dentro de nós permanece. É como se depois de atravessar o vale, a gente enxergasse o mundo com outros olhos. As mesmas situações de antes agora ganham outro peso, outra cor, outro significado. Não é só gratidão. É uma espécie de reverência silenciosa ao que foi vivido, porque não se trata apenas do que aconteceu, mas do que foi revelado enquanto tudo acontecia. Há uma verdade oculta nos bastidores do sofrimento que só se revela quando o coração está disposto a escutar. E foi nesse silêncio interior, nesse espaço entre a dor e a esperança, que Deus me mostrou o que realmente importa. O milagre me ensinou a desacelerar, a prestar atenção nos detalhes que eu sempre ignorei, a perceber que os sinais de Deus nem sempre vêm em trovões. Às vezes, eles sussurram no meio do ordinário. Uma mensagem, um encontro, uma lembrança esquecida. Tudo começa a carregar um propósito novo. Essa transformação de mentalidade não é automática. Ela é uma decisão diária. É como reaprender a caminhar sem medo, mesmo em terrenos que antes me paralisavam. Percebi que, mais do que a solução de um problema, o milagre era um convite para mudar de rota por dentro. Deus não queria apenas aliviar o meu sofrimento, Ele queria me libertar de ideias limitadas, da prisão de sentimentos antigos, de culpas mal resolvidas. E Maria foi a mão estendida nesse processo. Foi ela quem me lembrou, com seu silêncio forte e sua presença firme, que é possível confiar mesmo quando tudo parece indefinido. A jornada não acabou quando a resposta chegou. Pelo contrário, foi aí que ela realmente começou. Eu caminho com outra consciência. Não ando mais só. Não espero mais apenas pelo extraordinário. Eu aprendi a reconhecer o sagrado no simples. E quando a gente entende isso, a vida deixa de ser só sobrevivência e passa a ser missão. A gente passa a olhar o outro com mais compaixão, a acolher com mais paciência,
a viver com mais entrega. O milagre plantou em mim uma nova forma de ser, de crer, de pertencer. E hoje, olhando para trás, vejo que a maior graça talvez não tenha sido o que eu recebi menos, mas o que eu me tornei enquanto esperava. Porque ali, na espera, Deus me moldou. No silêncio, Ele falou. Na incerteza, Ele me ensinou a confiar. E tudo isso foi possível porque eu decidi me colocar nas mãos dele. Por meio de Maria, ela não tirou a dor, mas me sustentou nela. E quando chegou a hora, ela mesma me levou até Jesus. Comenta aí, tô nessa jornada também? Se esse caminho de fé, espera e transformação também tem feito parte da sua vida. Quero ir mais fundo nesse tema porque algo muda dentro da gente quando um milagre acontece, especialmente após tanta espera, lágrimas escondidas e silêncio, o coração passa a ouvir Deus de outro jeito. Percebemos que por trás da demora, havia construção, e que a ausência dele era na verdade presença disfarçada. Milagres verdadeiros não são espetáculos. Eles nascem no silêncio, onde só Deus e a alma veem. Às vezes o maior milagre é quem nos tornamos enquanto a porta ainda estava fechada. Revelações nascem na escuridão, forças surgem na queda. E Maria está ali, não para evitar o caminho, mas para nos lembrar que não o trilhamos sozinhos. Quando me vi diante do impossível, foi a Nossa Senhora Aparecida que recorri, e foi segurando na mão dela que tive forças para continuar. Mesmo quando tudo gritava o contrário, eu descobri que há um poder imenso em se abandonar com confiança. É uma decisão diária. Entregar o controle. Aceitar o tempo de Deus. Crer que até o que parece injusto pode ser parte de uma cura maior. O mundo pode até chamar isso de loucura, mas quem já passou por isso sabe. Existe uma sabedoria silenciosa na fé. Uma lógica divina que foge ao entendimento humano, mas que transforma completamente quem a vive. Essa jornada me ensinou que o verdadeiro milagre nem sempre é ver algo mudar, mas conseguir permanecer firme enquanto nada muda. É essa firmeza que vai moldando uma nova mentalidade, uma nova maneira de se relacionar com o céu. E quanto mais a gente se permite viver esse processo por inteiro, mais a graça se manifesta menos às vezes, de forma inesperada outras vezes, de forma discreta, mas sempre de maneira perfeita, porque Deus não age com pressa, Ele age com precisão. Comenta aí, isso faz sentido para mim. Se você também sente que o verdadeiro milagre começa dentro da gente, quando a gente experimenta um milagre verdadeiro, não aquele que só resolve algo fora, mas aquele que reconstrói por dentro, é impossível continuar sendo o mesmo. Existe um impacto emocional e espiritual que nos reposiciona diante da vida. A gente começa a fazer escolhas diferentes, a olhar com mais sensibilidade, a perceber que a dor não foi em vão. Porque o milagre, quando chega, não vem só com resposta a menos, ele vem com revelações. Mostra bastidores que antes estavam encobertos. Muda a lente com que a gente enxerga o passado, nos dá uma nova dimensão do tempo e do amor de Deus. E o mais lindo é que essa transformação não termina quando o sofrimento passa. Na verdade, é depois que ele passa que tudo começa a fazer sentido. A gente entende por que precisou atravessar certas perdas, por que foi necessário esperar, tanto porque algumas orações pareciam não ter eco. Porque no fundo Deus estava nos treinando para um nível mais profundo de fé, onde não é mais só sobre pedir uma sabra com fire mesmo quando ainda está doendo. E foi exatamente isso que Maria me ensinou. A esperar com esperança, a caminhar com leveza mesmo carregando fardos, a crer quando tudo parece mudo. Ela não me deu apenas consolo, ela me deu direção. Lembro de quantas vezes me senti invisível, como se meus pedidos tivessem sido esquecidos no meio de tantas outras intenções. Mas hoje, com o coração mais maduro, percebo que o tempo da espera foi também o tempo da preparação. Deus não apenas respondeu minha oração, Ele me preparou para recebê-la. E isso muda tudo, porque quando a resposta chega, ela já não ocupa mais o lugar de um alívio imediato, mas o de uma missão. Compartilhar, servir, testemunhar. Foi por isso que decidi falar, porque eu vivi esse milagre. E acredito de todo o coração que você também vai viver o seu. Comenta aí, eu acredito no impossível. Se essa semente de fé também está florescendo dentro de você. Se você ficou comigo até aqui, é sinal de que essa mensagem falou com o seu coração de alguma forma. Então já se inscreve no canal para continuar caminhando com a gente nessa jornada de fé, oração e transformação. Aqui, cada vídeo é pensado para te fortalecer, te acolher e te lembrar que você não está sozinho. Deixa aí nos comentários a frase "Eu creio no poder da oração", só para eu saber que você veio até o fim e que estamos conectados nessa mesma esperança. Se esse conteúdo te tocou, diga seu like, ele ajuda essa palavra a chegar em mais pessoas que também estão precisando ouvir tudo isso.
e tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto. Clica e continua comigo por lá. A gente ainda tem muito o que viver junto.